programa 9 Minutos de hoje, a gente dá uma certa continuidade a uma pauta que é recorrente aqui, por entendermos que é o assunto mais importante, mais decisivo do momento, que é a questão da segurança, da violência e da segurança pública. Já tivemos a oportunidade de trazermos aqui 2 ex-secretários de segurança, 2 pessoas que lidaram diretamente com o problema. Estamos trazendo hoje um especialista, tanto pela sua formação prática, quanto pela sua formação teórica, sendo ele coordenador de curso superior de gestão e segurança pública, autor de um livro, o livro Segurança Pública, Convergência, Interconexão e Interatividade Social, cuja edição, inclusive, já se encontra esgotada até pela falta de muitas referências bibliográficas nesta área. Nós vamos conversar com o coronel, professor, portanto, coronel da reserva, Júlio César Costa. Professor, agora professor, né, coronel? Sim. Professor. Então, nos referir a seus novos status. A gente estava explicando, a gente já trouxe aqui alguns ex-secretários para discutir, para oferecer alguma reflexão a respeito desse assunto, porque a sociedade continua impotente. Até que ponto isso é um dado cultural que está além da capacidade do Estado resolver? Até que ponto isso é um comportamento que mobiliza necessariamente um engajamento da sociedade no sentido de ajudar na sua resolução? Ou está sendo uma questão de ineficiência do Estado na gestão da segurança? Eu queria lhe cumprimentar, bem como aos telespectadores. A minha percepção, ela vai do viés prático para o viés acadêmico e vice-versa. A solução, ela é plausível. Nós estamos no Brasil, desde a década de 80, em busca de uma sintonia modelar no que tange ao ambiente da segurança pública, mas nos falta efetivamente uma política com diretrizes bem claras sobre o que é, como fazer e quando, e em que tipo e com qual qualidade nós devemos prestar a segurança pública ao cidadão brasileiro. Eu penso que, entre tantos temas necessários na discussão, depois de esgotada toda a fase da democratização brasileira, agora nós vamos manter em pauta ainda por um tempo a questão da insegurança pública, para que possamos chegar no viés da segurança, ou seja, como fazer, e hoje nós fazemos sem uma diretriz nacional que nos paute e que nos conduza a um desiderato, a um objetivo de controlarmos a criminalidade de modo efetivo. Agora, professor, sem querer fazer jogo de palavra mesmo, mas é inevitável, está faltando uma decisão política para a formulação de uma política de segurança? Cabe, a bem da verdade, uma discussão mais madura, saindo do viés policial. Segurança pública no Brasil sempre se discute sobre o viés policial. E é isto que tem dado problema. Na sua contínua discussão, não se tem nenhuma solução. Ou seja, nós precisamos de parar de falar de insegurança pública e tematizar no que diz o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição, que diz que o Estado brasileiro elaborará uma lei de diretrizes para a segurança pública nacional, o que, desde 1988, não aconteceu de fato. Existem muitos projetos em Brasília, mais de 245 atualmente no Congresso, mas nenhum deles traz uma política ou diretrizes que estabeleçam uma política de segurança pública, se pudermos aqui comparar, tal qual foi feito com a questão monetária e financeira do nosso país. Do caos, nós ganhamos um plano, do plano nós ganhamos uma economia estabilizada e desta economia estabilizada nós temos tirado e mantido as nossas instituições políticas no ambiente democrático. Sem segurança pública, nós não teremos uma democracia de fato. O professor, recentemente esteve aqui palestrando na nossa Assembleia Legislativa o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. São Paulo ostenta taxas que estão hoje nos padrões internacionais dos países civilizados.
média de 10 assassinatos por grupo de 100 mil pessoas. Nós aqui no Espírito Santo estamos com mais de 50, eu imagino que mais de 55 assassinatos por grupo de 100 mil pessoas. Eu pergunto ao senhor, o que São Paulo fez que nós podemos fazer? São Paulo, mesmo sem política nacional de segurança pública, ele seguiu um roteiro que foi estabelecido lá desde o primeiro governo do Mário Covas e se manteve a estabilidade política no ambiente estadual. E as polícias, mesmo que não tenham tido uma política pública de segurança para seguir, tiveram um roteiro. Então, eles estabeleceram parâmetros e condutas e modelaram as instituições. Não chegaram a fazer nada que seja excepcional, como fez o Giuliani em Nova York, o Breton em Los Angeles e em outros lugares. Mas fizeram uma coisa, roteirizaram a segurança pública e fizeram destas adequações um controle efetivo, que tem dado resultado na diminuição do número de crimes, chegando a uma taxa tida mundialmente como civilizada, que é abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Entre os efeitos, entre o que produziu bom resultado, se encontra também uma certa continuidade de uma programação que foi assegurada ao longo de sucessivas gestões? Sem dúvida, como eu disse, o Marco Zero de São Paulo foi o estabelecimento de um roteiro para a segurança pública pelo então governador Mário Covas. Ele começou no controle da violência policial e, segundo o professor Túlio Kahn, que também era funcionário do governo de São Paulo até pouco tempo na área da Secretaria de Segurança Pública, 33% dos homicídios no estado de São Paulo eram promovidos por forças policiais. Então, só fazendo a contenção das forças policiais, na questão da vitimização de civis e a adequação a parâmetros mais civilizados da atuação policial, e nesta relação como o Jardim Ângela, que era o lugar mais demonizado de São Paulo, e hoje se tornou um top case internacional com o controle efetivo da criminalidade sobre o ambiente da comunitarização. Bom, então, olha bem, trazendo toda essa conceituação que inclusive está contida aqui no seu livro, como já disse, já esgotado, de segurança pública, convergência, interconexão e interatividade social, o que poderia ser proposto para o Espírito Santo? Eu vejo que o Espírito Santo, como profissional que fui nessa área, ele hoje, pelo menos, tem uma referência programática. Nós não temos ainda uma política de diretrizes de segurança pública, porque isso depende de uma legislação federal. Mas o Espírito Santo, ele precisa de fazer o que o Covas fez, dar continuidade àquilo que se pretende fazer e fazer fora do foco policial. É preciso pensar que segurança pública está além dos muros da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ou seja, se nós continuarmos focando todo o investimento da segurança em armas, viaturas e homens, nós chegaremos a um ponto de esgotamento. Mas eu penso que o programa que se abre para as comunidades participarem eletivamente, mesmo neste primeiro momento, e não de forma seletiva, a comunidade elege a sua participação neste modelo programático do Estado presente. Eu penso que assim nós estamos dando um passo, mas estamos ainda muito distantes de alcançar resultados tal qual São Paulo alcançou pela descontinuidade da década ou das décadas passadas, né? Essa descontinuidade gerou essa inconformidade. Você diria que nisso aquela praga que tanto contamina a cena administrativa brasileira, de que cada gestor que assume tende a renegar o que o seu antecessor fez? Eu não colocaria como uma norma plural, mas uma norma singular. Isso houve no Espírito Santo, como há em outros lugares, talvez porque... É da nossa cultura política. É da nossa cultura política e isso acaba interferindo nos resultados
que geram qualidade de vida para a sociedade neste ambiente, né? Mas atualmente eu vejo que o governo tenta retomar a questão da interação com as comunidades, criando inclusive na Polícia Militar uma diretoria de polícia interativa para buscar esse apoio e mudar essa performance que já há algum tempo é alta no que tange a vitimização no nosso Estado. O professor, a questão da articulação entre os atores do sistema, a gente considera o aparato policial, o sistema prisional, a Justiça com o Ministério Público, a Defensoria Pública. O senhor vê que, o senhor acha que há um alinhamento aí que converge, que existe convergência na atuação desses atores? Se nós formos buscar a teoria dos vasos comunicantes, nós vamos ver que esses vasos até se comunicam, mas eles estão desnivelados, tanto salarialmente, como organizacionalmente, como administrativamente. E isso gera um desnivelamento também na prestação dos serviços. Então, nós temos uma polícia 24 horas, um sistema penitenciário que atende a essa polícia por 12 horas, nós temos as outras repartições que atuam de 6 a 8 horas, ou seja, não é pleno o atendimento no que tange ao aspecto temporal. Quando nós vamos para a questão de método ou de legislação que autoriza o funcionamento desse sistema de justiça criminal, nós vamos ver que ainda estamos à década de 40, vivendo no século XXI, com uma metodologia legal baseada em parâmetros que vieram do século XIX para o século XX. Ou seja, nós não migramos ainda em termos de cultura e de trabalho metodologicamente no ambiente do sistema de justiça criminal, como fizeram outros segmentos da sociedade brasileira. Nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na continuidade dessa entrevista com o professor Júlio César Costa, especialista, coordenador do curso superior de Gestão em Segurança, Coronel da Reserva. Até amanhã, então. Sou passageiro.